Então, boa noite. Eu quero antes agradecer a Helena por ter me convidado para participar deste momento tão importante e que traz uma temática realmente imensa, porque não apenas o Hamlet de Shakespeare, que por si só é uma imensidão, como também os comentários, principalmente de Freud e de Lacan. Aliás, eu vou trabalhar sobretudo este último, e articulando com a questão dos sonhos. Eu resolvi, primeiramente, ler aqui alguns pequenos fragmentos que eu recolhi da leitura que eu fiz agora nesses últimos, sei lá, 10 dias aproximadamente, que fazia muito tempo que eu tinha lido pela última vez Hamlet. Eu acho que já por perto de 20 anos. Então, muita coisa eu não recordava dele, e foi realmente uma experiência reler. E como a Helena colocou antes, cada releitura é uma outra coisa, abre uma série de perspectivas, não é? Que a gente ia meio que passando batido e não se dava conta, às vezes, antes. Por exemplo, em relação ao Antígona, que eu já li dezenas de vezes, já dei inúmeros seminários, estou dando, inclusive, um atualmente para um grupo de Belém, cada nova leitura, ainda que seja uma pequena coisa que aparece entre linhas, é um fragmento para o qual eu não havia tentado antes e que me permite abrir perspectivas e tirar novas consequências. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com esta releitura recentíssima de Hamlet. Então, eu vou ler primeiro uns fragmentos em relação aos sonhos e depois passo para outro momento da exposição que na hora eu indico. Primeiramente, um fragmento que é famoso, que na verdade está em A Tempestade, quando Shakespeare anuncia: somos feitos daquilo que constrói os sonhos. Ora, o que é aquilo que constrói os sonhos, não é? Se não o desejo inconsciente, na medida em que o sonho é uma realização disfarçada e com o concurso do que Freud chama da lógica do processo primário com a do secundário, não é? E através de onde Freud vai inferir boa parte da estrutura do inconsciente e da parte teórica da psicanálise, que ele chama de metapsicologia. Consequentemente, o trabalho do sonho é também um trabalho que se faz com desejo inconsciente. O trabalho do sonho é também um trabalho do desejo e da censura psíquica, como diz Freud. No embate entre essas duas coisas, você vai ter, digamos, essa regressão alucinatória que é um sonho. Então, a descoberta de que os sonhos são realizações de desejo inconsciente, ela não é por isso que Freud chama de a via régia, não é? Para a sondagem do inconsciente, o estudo dos sonhos. Ele tem, juntamente com a sobredeterminação, um lugar, digamos assim, estruturante da própria possibilidade da psicanálise. No meu seminário aqui sobre os sonhos, eu tenho insistido que, se não houvesse sobredeterminação, ou seja, se uma coisa se seguisse indiferentemente à outra, algo como a psicanálise não seria sequer possível. Porque o que torna a psicanálise possível é quando o sujeito diz uma coisa e outra surge um vínculo, consciente ou inconsciente. Se for inconsciente, mais precioso ainda, existe entre essas duas representações. Então, primeiro, somos feitos daquilo que constrói os sonhos. Depois, uma outra passagem muito citada, muito famosa,
o físico Marcelo Gleisi até escolheu para a composição de um de seus livros, bastante interessante, que é O Universo na Casca de Nós. É o momento em que, na cena 2, ato 2, é conversando com Guildenstern e Rosenkrantz, que serão depois aqueles emissários que vão levar a própria sentença de morte na carta de que são portadores, Hamlet diz assim: Deus, eu poderia viver encerrado dentro de uma noz e me consideraria um rei do espaço infinito. Olha o contraste entre a casca de nós e o espaço infinito, não fosse pelos sonhos terríveis, pelos sonhos ruins que eu tenho. Ora, diga-se de passagem que esses sonhos ruins caem na rubrica daquilo que Freud designou como sonhos de angústia, que são também conhecidos como pesadelos, não é? E Freud vai mostrar, ao contrário do que a intuição comum pode apontar, que os sonhos de angústia também são realizações de desejo. Aliás, são uma realização dupla, digamos assim. O sujeito se pune, o sujeito realiza o desejo transgressor, e, ao mesmo tempo e no mesmo ato, ele se pune por isso, que tem articulação com aquilo que Freud chama de sentimento inconsciente de culpa e necessidade inconsciente de punição. O sujeito realiza essas duas coisas, digamos, o pecado e a pena, nos sonhos de angústia. E aí, a isso, relativo à casca de nós, Guildenstern retruca. Sonhos estes que são realmente ambição. A gente pode ver ressonâncias aí com a palavra desejo, pois a essência própria do ambicioso é apenas a sombra de um sonho. Será que nós poderíamos arriscar introduzir a essência própria de um desejante é também a sombra de um sonho? Hamlet, o próprio sonho não passa de uma sombra. E Rosenkrantz, de fato, e nem mesmo a ambição tem teor tão e mesmo a ambição tem teor tão leve e aéreo que mais consiste na sombra de uma sombra. Eu decidi manter o título proposto por Helena, O Sonho de Hamlet, e eu não me lembrava bem, porque faz muito tempo que eu havia lido pela última vez, e fiquei muito atento a essa questão do sonho. E não encontrei realmente um sonho de Hamlet, no sentido de que Hamlet tenha sonhado alguma coisa que a peça apresente. Mas eu decidi manter, ainda assim, eu achei muito bom o título e resolvi mantê-lo, tomando, no caso, sonho aqui, também no seu sentido metafórico, englobando, de certo modo, a própria vida do sujeito. E me inspirei para isso nas passagens, nos trechos acima citados sobre os sonhos, nesses fragmentos que eu li, e também na seguinte afirmação de Lacan a respeito de Édipo. Quer dizer, eu também aqui indico, assim como Helena, o meu texto principal de referência, tirando, evidentemente, a própria peça Hamlet, Príncipe da Dinamarca, é o Seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação, de Lacan, na parte em que ele dedica a leitura de Hamlet. Então, muito do que eu vou dizer aqui, algumas coisas a Helena já colocou, outra talvez eu repita, mas eu vou tentar não colocar as coisas que ela já colocou, inclusive para que a gente possa ir mais rápido com o nosso tempo. Então, a citação de Lacan que me permitiu, digamos, utilizar o sonho de Hamlet numa dimensão metafórica, como sendo uma espécie de impasses do desejo de Hamlet, que englobam a própria vida de Hamlet. A passagem do Lacan
é esta aqui, em que ele coteja Hamlet com Édipo. Ele diz: Édipo, em suma, completamente inocente, inconsciente, realiza a seu próprio respeito uma espécie de sonho que é a sua vida. A vida é um devaneio, a renovação dos passes que vão do crime à ressurreição da ordem. Ele mesmo assume a punição e, no fim, aparece castrado. Então, essa observação que Lacan faz sobre Édipo, colocando a vida de Édipo como uma espécie de sonho de Édipo, eu tomo a partir do título e aplico, no caso, à vida de Hamlet e, sobretudo, aos seus impasses e hesitações em relação ao próprio desejo. Lacan, no Seminário 6, vê em Hamlet a tragédia do desejo humano com que nos deparamos na análise. O desejo de Hamlet, seu impulso para uma ação que deseja ardentemente cumprir, a tal ponto que o mundo inteiro se torna para ele uma recriminação viva de nunca estar à altura de sua própria vontade, em que o impulso recai sempre. E eu quero chamar aqui, porque eu gosto muito de chamar a atenção para a etimologia, o sentido, digamos, que os elementos que constituem a palavra comportam. Recriminação tem esse sentido de trazer o crime de volta, digamos assim, não é? Recriminar-se tem esse sentido de trazer novamente de volta o crime. E conclui Lacan: a dependência do seu desejo de Hamlet em relação ao sujeito outro, outro com a maiúsculo, forma a dimensão permanente do drama de Hamlet. Eu vou reler porque é uma passagem crucial. A dependência do desejo de Hamlet em relação ao sujeito grande outro forma a dimensão permanente do drama de Hamlet. Como disse Helena, ele está sempre na posição obsessiva de reclamação contra o outro. Essa posição de estar sempre reclamando do outro. A culpa é do outro, diz o sujeito que, no entanto, está entranhado pela sua própria culpa. E Lacan continua. Mas isso em outro lugar. Lacan diz isto no Seminário da Ética, o Seminário 7, que eu vou ler aqui. Hamlet não é absolutamente o drama da impotência do pensamento em relação à ação. A singular apatia de Hamlet se deve ao móvel da própria ação. É no mito escolhido que devemos encontrar seus motivos. É em sua relação com o desejo da mãe e com a ciência do pai referente à própria morte que devemos encontrar sua fonte. E para dar um passo a mais, designo-lhes o lugar em que nossa análise de Hamlet coincide com aquela para a qual os leva em Antígona, a da segunda morte. Hamlet se detém no momento de matar Cláudio, é por se preocupar com este ponto preciso que tento definir. Não lhe basta matá-lo. Hamlet quer para Cláudio a morte eterna do inferno. Eu vou ler a passagem, e aqui eu utilizei porque eu comprei recentemente o Hamlet, traduzido por Laurence, não sei se a pronúncia é francesa, Flores Pereira, que eu conheci num daqueles encontros de direito e psicanálise que se realizava no Núcleo de Direito e Psicanálise da Universidade Federal do Paraná,
quando o tema foi o Mercador de Veneza, e ele foi e apresentou, aliás, um excelente trabalho. Então, as citações que eu faço aqui são principalmente dessa tradução. Aí, a passagem em que Hamlet recua no momento em que ele vê Cláudio de Costa a orar e que ele chega a desembainhar a espada, ele recua e a passagem da peça, que vale a pena ler, para que a gente traga também o gosto literário e não apenas os comentários que a gente possa fazer a partir do texto. Aí Hamlet pensa assim: ah, vai ser agora, agora que está rezando. Sim, é agora mesmo. Desembainha a espada. E aí ele vai para o céu. E assim fico vingado. Isso exige exame. Um crápula mata meu pai, e por vingança eu, o único filho, envio o mesmo crápula para o céu. E isso é paga e prêmio, não uma vingança. Note-se, aliás, a propósito, que mesmo nisso Édipo se engana, porque, na verdade, o rei, a peça torna muito claro, explicitamente, por estar rezando, mas não é propriamente rezando que ele está. E ele próprio tem consciência disso. Ele diz: o que me falta para tornar autêntico este ato é aquilo que eu não tenho: o arrependimento e o desprendimento do produto do crime. Eu, no fundo, sei que não me arrependo e eu continuo mantendo os frutos do crime, que são o trono e a rainha, agora minha mulher. Lacre. Eu aqui dizendo: o princípio do seu desejo, Hamlet o recebe como um comando externo imperativo, que é uma coisa própria daquilo que o obsessivo faz no sentido de projetar o seu desejo e recebê-lo de volta como um dever a cumprir, como uma dívida impagável a pagar. O princípio do seu desejo, Hamlet recebe como um comando externo imperativo. Tens que vingar a minha morte, é o que lhe diz o espectro do pai. E ele diz, e aqui eu estou me baseando naquela tradução das obras completas de Shakespeare, da editora Aguilar, aquela coleção de papel Bíblia. São 3 volumes, se não me engano. Eu vou ler aquilo que o espectro do pai diz a Hamlet. Foi assim que, durante o meu sono, pela mão de um irmão, perdi ao mesmo tempo a vida, a coroa, a rainha. Ceifado em plena floração de meus pecados, impiamente, sem confissão, sem extrema unção, sem preparação, minhas contas por fazer e enviado a juízo com todas as minhas imperfeições na minha cabeça. É isso que Hamlet ouve do espectro do pai, que também, como a Helena já colocou, isso volta não sob a forma de um sonho, por exemplo, mas sob a forma de uma aparição, digamos assim, externa. Ora, o desejo só pode vigorar para ele na condição de dever a ser cumprido, de dívida a ser paga. Realizar o desejo e cumprir o dever se confundem numa só coisa, que se consuma somente na hora da verdade, no instante derradeiro, o da morte, que paradoxalmente dá vida a esse desejo. Porque a partir daí se pode dizer que, enfim, Hamlet assumiu realmente a posição de um sujeito desejante.
Hamlet, ele é dependente, diz Lacan, do desejo do outro e suspenso à hora do outro. Daí o vemos sempre adiando, porque ainda não é a hora. Não é a hora do outro, diz Lacan, acerca de Hamlet se deter, precisamente no momento em que tinha Cláudio à sua mercê a rezar. Não é a hora em que o outro terá de prestar contas frente ao eterno, acrescenta Lacan. Édipo não pensa um único instante que agora é sua hora. O que quer que possa vir depois não é a hora do outro, e ele suspende seu gesto. Tudo o que Hamlet faz será somente na hora do outro que ele o fará. Para Hamlet, portanto, o encontro é sempre cedo demais e ele o adia. E há uma passagem notável que está na cena, no ato quinto, cena 2, em que Hamlet diz o seguinte: e o ínterim é todo meu. Eu achei essa expressão maravilhosa, não é? Quer dizer, enquanto ele vai e não vem, fica nesse vai e não vai, esse ínterim, esse entre, e Hamlet diz assim: e o ínterim é todo meu. Quer dizer, é disso que ele se apropria como seu, esse ínterim, esse intervalo que sua própria hesitação abre diante dele. Antes de travar o duelo mortal contra Laertes, ainda lhe é perguntado por um emissário do rei se continua disposto a se bater com Laertes ou se deseja aguardar mais um tempo. Desta vez, Hamlet responde rápido: pode ser agora ou em qualquer momento, desde que eu esteja apto como agora. Desafiamos o augúrio. Prontidão é tudo. Se homem algum conhece o que está deixando, por que partir antes da hora? Ele, afinal, vai partir propriamente na hora, não é? E Lacan conclui esta passagem: a postergação é, assim, uma das dimensões essenciais de sua tragédia. O que afasta o braço de Hamlet, nesse momento em que Cláudio está a rezar, não é o medo de Lacan. Ele despreza este personagem. É que sabe que deve golpear outra coisa senão a que está ali. Que eu acho também uma passagem muito interessante para quem é principalmente daqui da área da psicanálise, não é? Ele sabe que deve golpear outra coisa que não a que está ali. Ao contrário, prossegue Lacan, quando Hamlet age movido por algum apelo do acontecimento, aquele apelo externo a que eu me referi antes, quando ele age movido por algum apelo do acontecimento, para além dele e de sua decisão, é sempre com precipitação. Então, encontramos aqui o nosso Hamlet entre o adiamento e a precipitação. Entre o adiamento e a precipitação. Esse entre, diz ele, esse é todo meu. Em relação a esta questão da dimensão do acontecimento, porque, afinal de contas, vejam, que acontecimento acaba levando Hamlet, enfim, ao ato. É um acontecimento extremamente insignificante, banal. É a aceitação de um desafio para manter com Laertes, um esgrimista, um duelo
no qual o rei Cláudio havia apostado uma alta soma na vitória de Hamlet. E meio que Hamlet, por duas razões que eu vou já detalhar um pouco melhor, baseado em Lacan, acaba aceitando, movido por seu narcisismo e por aquilo que ele chamou da inveja do luto, não é? Que Hamlet vai sentir de Laerte pelas lamentações deste na ocasião do enterro de sua irmã Ofélia, aquela mulher importantíssima a qual Helena já se referiu, filha de Polônio, não é assim uma espécie de segunda pessoa do rei e irmã de Laerte e pela qual, digamos assim, Hamlet nutre uma paixão com ambivalências. Está ou não está apaixonado por Ofélia. E em relação a essa precipitação, o próprio Hamlet vai dizer em certo momento: fui impulsivo, bendito impulso, porque sem ele não agiria, né? Pois a imprudência às vezes nos ajuda. Isso ele se refere ao momento em que ele matou Polônio, que por uma combinação que havia feito com o rei, estava oculto atrás de uma tapeçaria para escutar a conversa que Hamlet mantinha com ele. Foi impulsivo, bendito o impulso, pois a imprudência às vezes nos ajuda quando perdem o vigor os nossos planos bem tramados. E isso nos ensina que é uma divindade forjando nossos fins, mesmo que nossas tramas sejam toscas. Estando enredado assim nessas vilanias, diz Hamlet, meu cérebro não tinha nem composto um prólogo e já entrou em cena. Meu cérebro não tinha nem composto um prólogo e já entrou em cena. Para Lacan, este é um traço de estrutura. Hamlet está sempre na hora do outro. Um traço de estrutura obsessiva, poderíamos dizer. Continua Lacan. O drama de Hamlet é o drama do desejo. O drama de que há um objeto digno e um objeto indigno, como naquele momento em que ele delineia perante a mãe o perfil do pai, exaltando a beira da perfeição, e o perfil daquele tio abjeto que cometeu o assassinato de um irmão, esse antigo crime que remonta a Caim, do fratricídio, e casou-se com a cunhada, e a Helena até mencionou uma dessas passagens, mas há várias passagens em que esse casamento é referido como incesto. É que é no contexto em que se move a peça, casar-se com cunhado constitui incesto. Ter relação amorosa com cunhado constitui incesto. Hamlet gosta muito de Laerte. Ele diz isso, e todavia é com ele que vai esgrimir em nome de uma pessoa que, em princípio, ele deve massacrar. Olha o caráter absurdo desse duelo. Tentam a Hamlet com apostas, que apenas têm valor como objetos de luxo. São cavalos daqui, espadas e floretes dali, o que está em jogo nessas apostas. Suscitam neles sentimentos de rivalidade e de honra, e é por aí que a coisa vai pegar. Presumindo seu adversário mais forte que ele na esgrima e concedendo-lhe o benefício do challenge, de uma vantagem, digamos assim, de um extra, de um desafio.
Aqui eu vou ler a peça. Assim, o próprio Hamlet se refere a Laerte. Olha como ele exalta aquele que ele vai enfrentar, aquele que ele vai combater. Para ser genuíno no encômio, eu o tenho, a Laerte, por uma alma de primo escol, e sua infusão, para dele falar com verbo verdadeiro, é de tal raridade e escassez que só encontra seu reflexo em seu igual, sendo que quem o segue não passa de sua sombra e nada mais. Não ouso confessá-lo, pois teria que competir com ele em excelência. Para conhecer bem um homem, é preciso conhecer a si mesmo. Então, a exaltação das excelências de Laerte desperta em Hamlet, que vai tratar Laerte como um irmão, apesar disso, desperta, quer dizer, outra espécie de fratricídio vai se verificar também aí, e dessa vez duplo, análogo àquele de Etéocles e Polinices na Antígona, não é? Esse homem que ele muito admira é aquele que ele vai combater, matar e por ele ser morto. Continua Lacan. Esta cerimônia complicada é a armadilha em que Hamlet deve cair, mas ele não sabe. É como cavaleiro do rei, em benefício de seu padrasto, que ele entra nessa luta. Ele é, dessa forma, o campeão de um outro. Eu lhes disse do caráter paradoxal, até mesmo absurdo, do torneio que é proposto a Hamlet. E, todavia, este parece, mais uma vez, oferecer o pescoço, como se não se opor a uma espécie de disponibilidade fundamental, que é um termo também que eu achei essencial nessa formulação do Lacan. E ele prossegue. Isto é algo que nos mostra a própria estrutura do fantasma. No momento em que Hamlet está prestes a se resolver, enfim, como sempre, na véspera de sua resolução, ele que literalmente se aluga a um outro, além do mais por nada, da forma mais gratuita, e para este outro que é justamente seu inimigo, aquele que deve abater. Sua resolução, ele a contrapõe às coisas do mundo que menos o interessam, e isto para ganhar para um outro. Ele está interessado por honra naquilo que opõe a um rival, por outro lado, admirado. A imagem do outro é apresentada aqui como absorvendo completamente aquele que a contempla. E é sobre esta base que Hamlet aborda Laerte antes do duelo. Ele tinha acabado de dizer que a imagem de Laerte é tão grandiosa que só pode encontrar paralelo diante do espelho e que qualquer um, como que, míngua diante dele. De Lacan, é neste paroxismo da absorção imaginária, formalmente articulada como uma relação especular, uma relação em espelho, que está manifestamente situado pelo dramaturgo o ponto de agressividade. Aquele que mais admiramos é aquele que combatemos. E essa mistura de admiração e agressividade, nós sabemos que já no estado do espelho, Lacan continua como fundantes, não é, do eu. Quer dizer, esse eu primeiro, digamos assim, ele se constitui já numa ambivalência, ao mesmo tempo uma admiração e um impulso de agressividade. Aquele que é o ideal do eu é aquele que devemos matar. A esta exigência, Hamlet apenas responde num plano desinteressado, no plano do torneio. É a despeito de si mesmo que, na verdade, entra no jogo mais sério.
É apesar de si mesmo que vai perder a vida nele. É sem sabê-lo que vai ao encontro de seu ato e de sua morte. Meu destino me chama, já dissera desde antes Hamlet. Morte que, com pequenos segundos de diferença, o ato e a morte coincidem. Isso quer dizer que ele não entrou, diz Lacan, digamos assim, no jogo com seu falo. É um modo de expressar onde está a particularidade do sujeito Hamlet no drama. O que, ainda Lacan, o que distingue Hamlet de Édipo é que ele, Hamlet, sabe. Este traço explica, por exemplo, a loucura de Hamlet. Há na tragédia antiga heróis que são loucos, mas no meu conhecimento não há nenhum que se faça de louco. Shakespeare escolheu a história de um herói obrigado a se fazer de louco para prosseguir os caminhos que o levaram à realização do seu ato. Fazer-se de louco é, assim, uma das dimensões, diz Lacan, do que eu poderia chamar de política do herói moderno. Eu achei notável esta afirmação, não é? Quer dizer, fazer-se de louco, diz Lacan, é o que eu poderia chamar de política do herói moderno. Simular a ardilosa loucura, entenda-se bem, porque, Hamlet, diz o texto, simular a verdadeira loucura, que outra coisa seria se não já ser louco. E naquilo que eu referi em relação à questão dessa questão da loucura, há uma passagem em que é dito assim: o delírio é repleto de ardis para criar coisas incorpóreas. Hamlet se enfia na cova em que Laerte chorava sobre o corpo de sua irmã Ofélia. Quer dizer, que há uma indicação bem direta de que ela cometera suicídio, e o próprio padre, no momento de prestar-lhe as honras fúnebres, hesita, diz que prestará apenas uma parte e é colocado por um dos coveiros se essa exceção seria aberta também para alguém que não fosse de tão nobre estirpe como era Ofélia. Hamlet se enfia na cova em que Laerte chorava sobre o corpo de sua irmã, Ofélia, porque ele não pode suportar ver um outro que não ele mesmo estampar, exibir um luto transbordante. Então, aqui Lacan vai articular a questão do luto com a questão, não é, do desejo, e vai, inclusive, falar de um ciúme de luto. Dito de outra forma, é pela via do luto que Hamlet se reencontra como um homem. O ciúme do luto é, com efeito, um dos pontos mais salientes desta tragédia. Hamlet não pode suportar a exibição de Laerte no momento do enterro de sua irmã. É a ostentação do luto no seu parceiro que o põe fora de si. Eis a primeira rivalidade, por muito a mais autêntica. Que relação há entre o luto e a constituição do objeto do desejo? Ou melhor, do objeto no desejo. Ofélia é para Hamlet o próprio símbolo da rejeição de seu desejo e depois, já morta, readquire para ele seu pleno valor. É na medida em que o objeto de seu desejo tornou-se um objeto impossível que volta a ser objeto de seu desejo. O trabalho do luto, conclui Lacan esta passagem, se realiza no nível do logos,
pois é o sistema significante no seu conjunto que é colocado em questão pelo menor luto. Um personagem tão singular como Laerte faz Hamlet desempenhar, no momento crucial da peça, o papel de exemplo, de suporte para o qual Hamlet se precipita num abraço apaixonado, de onde sai literalmente outro. Porque quando Laerte pula dentro da cova, Hamlet também pula e os dois começam a se engalfinhar e literalmente a se esgoelar, apertar o pescoço um do outro. Quer dizer, como ele diz assim, Hamlet se precipita num abraço apaixonado, e daí sai literalmente outro. Note-se que tanto Hamlet quanto Laerte querem vingar a morte do pai, e este último, a da irmã Ofélia também. O grito de Hamlet, acompanhado de seus comentários, mostra que este é o momento em que ele recupera seu desejo. E este é o ponto em direção ao qual estão voltadas todas as avenidas da articulação da peça. E a Helena também já levantou essa questão, o próprio Lacan também levanta. O desejo de Hamlet é um desejo do histérico ou do obsessivo. E ele diz, na verdade, é os dois. Ele é pura e simplesmente o lugar deste desejo. Hamlet não é um caso clínico. Não podemos perder isto de vista. Não é um ser real, é um drama que apresenta como uma placa giratória onde se situa um desejo. Na histeria, desejo insatisfeito. Na neurose obsessiva, desejo impossível. O que caracteriza o obsessivo, conclui Lacan, o que caracteriza o obsessivo como tal, é que ele põe o acento nesta impossibilidade. Hamlet parece um obsessivo clássico, digamos assim, mas com fortes traços histéricos que se manifestam, por exemplo, nisso que ele faz metonímia com a sua indecisão. Mas não se trata nem de histeria, nem de neurose obsessiva, mas da própria estrutura do desejo, como colocou ainda há pouco Teresa Mazar, e de seus impasses. Já para concluir, Lacan, aqui ele fala da questão do S barrado punção de A, mas a Helena já trabalhou isso, eu vou pular e partir já para o último parágrafo. Diz Lacan, e essa parte é muito importante porque tem tudo a ver com aquilo de que se trata na psicanálise, a ambiguidade de sentido. É uma das funções de Hamlet fazer o tempo todo jogos de palavras, trocadilhos, duplos sentidos, de jogar com o equívoco. Todos se perguntam se o que ele diz é exatamente o que ele quer dizer, visto que o que ele diz cutuca todo mundo no lugar certo. O papel essencial que Shakespeare dá em sua obra aos bobos da corte tem a ver com isso, com esse jogo de palavras. A esses bobos, sua posição permite desvendar os motivos mais ocultos, os traços de caráter que a boa educação proíbe abordar francamente. O teatro de Shakespeare deve a esses jogos com o equívoco uma coloração que funda sua dimensão psicológica. E eu aqui acrescentei, e faz emergir a verdade oculta, como em que Hamlet, com um grupo de atores, reproduz perante o rei e a corte a cena do assassinato de seu pai, levando Cláudio a levantar-se irado e retirar-se do recinto. Diz Hamlet, ouvi dizer que, diante de encenações individuais, culpados ficaram
por arte do engenho encenatório, tão perturbados no âmago do peito, que declararam ali, no ato, suas perfídias. E conclui Lacan: a tragédia de Hamlet é esta que leva este louco, este fazedor de palavras, ao nível do zero. Este equívoco perpétuo é uma das dimensões onde se realiza a tensão de Hamlet. Não devemos negligenciar a maneira como ele se faz de louco, esta maneira de apanhar as ideias no voo, as ocasiões de equivocar, de fazer brilhar por um instante, frente a seus adversários, um lampejo de sentido que dá a seu discurso um aspecto quase maníaco. Polônio, num certo momento, se admira com a loucura de Hamlet e diz assim: que respostas prenhes de sentido! São achados da loucura que a razão e a sanidade nunca encontrariam. É neste jogo, que não é apenas jogo de dissimulação, mas um jogo dos significantes na dimensão do sentido, que reside mesmo o espírito da peça. Sua fala é absurdo, mas seu uso disforme leva os que escutam a juntarem os nexos. Eu vou concluir com isto. Sua fala é absurda. O disforme leva os que o escutam a juntarem os nexos. Quer dizer, o psicanalista, se não junta, aponta no sentido de que o sujeito junte. E nisso ele não deixa de juntar. Então é isto, e eu vou também concluir como conclui a peça, e o resto é silêncio. Então é isso, desculpem esses 6 minutos que eu ultrapassei, mas acho que ainda temos algum tempo. Então, dá licença, eu queria fazer alguns comentários. Gente, que maravilha vocês dois estão fazendo hoje, né? Que realmente, que dobradinha bonita. É, eu já não sei mais se os comentários que surgiram agora, com a fala do Agostinho, se dizem respeito mesmo à fala do Agostinho ou à fala da Helena. Tal o intrincamento, tal a harmonia, né, dessa apresentação que vocês trouxeram. Mas essa frase que você disse que gostou muito, né? Esse ínterim é todo meu. Eu pensei aí no apontamento que a Helena faz no final da apresentação dela em relação ao lugar da fantasia no gráfico do desejo, né? Porque esse ínterim eu ouvi como entre um significante e outro. Esse lugar onde o sujeito está marcado pela cena fantasmática primordial a partir de um lugar de objeto. E é exatamente a questão do objeto que atravessa toda essa obra, né, do Shakespeare, toda essa vida, como você chamou, todo esse sonho do Hamlet, né, é a questão do objeto. E aí eu tenho uma questão. Essa dificuldade, eu vou chamar de dificuldade, né, que ele tem do luto, que aparece não só na cena final, onde ele só entra no luto a partir do luto do irmão da Ofélia, esqueci o nome, Laerte. Laerte, do Laerte, mas também no próprio luto do pai, né? No próprio luto do Ghost, ele não consegue, né, fazer. Isso não estaria relacionado exatamente com, e eu acho que o Shakespeare mostra aí, mais uma vez, essa questão da constituição do objeto, dele, né? O objeto que ele foi para o outro na cena fantasmática. Sim. E é justamente, não é, pela via do luto que ele pode ter um acesso a isso, a esse si mesmo enquanto um objeto, enquanto esse objeto a que você se referiu.
Então, Lacan faz, inclusive, alguns reparos à concepção de luto que Freud põe em Luto e Melancolia, não é? Sim. E ele vai dando um passo adiante para fazer do luto uma articulação não só em relação ao objeto, como do luto uma articulação em relação ao acesso a uma posição desejante. Quer dizer, esse luto, e a Uhum. peça de Hamlet, digamos, seria uma boa exemplificação disso, ele constituiria também ele um acesso a uma posição de sujeito desejante. No Uhum. caso de Hamlet, infelizmente para ele, tarde demais. E, de alguma maneira, num certo sentido, para todos nós, esse acesso se dá tarde demais. Né? De alguma maneira, nós estamos como ele antes da hora. Seria Uhum. meio isso que eu tive que concentrar aqui, porque eu estou vendo que já Muito faltam bom. só 4 minutos. Obrigado, Tereza. Agostinho, só fazer Oi, um Tereza. adendo a essa excelente apresentação que você fez. Na verdade, eu entendo que o Hamlet, como todo sujeito, ele está fora do seu tempo. O único momento em que ele, de fato, coincide como sujeito, né? Ele está no seu da sua temporalidade, é no momento final da peça, quando Uhum. ele está ferido de morte, né? Sim. Isso. Quando ele se dá conta da sua condição precária como sujeito. É só essa observação que eu queria fazer. Mas Perfeito, Tereza. é interessante porque eu vejo essa peça. Aliás, eu acho que isso é um traço em todas as tragédias do Shakespeare, basicamente nas tragédias, né? Essa recorrência ao, ao extremo do humano, né? Do desconhecimento do homem da sua condição. Isso. Isso eu acho fascinante na obra dele. E que tanto Freud quanto Lacan, quando o tomam como digamos assim, um, um autor que lhes permite falar, né, em psicanálise, de escrever sobre psicanálise, dizer em psicanálise, é porque eu acho que ele realmente ele traz essa condição do desconhecimento, né, do desejo do sujeito, da dificuldade de aceitar a sua miséria enquanto humano, né? E esse destino, que é o destino comum a todos nós, que é o perecimento. E a dificuldade do sujeito só poder minimamente se aproximar da verdade do seu destino como sujeito no momento final, né? No momento da morte. Esse é um traço que aparece em todos os personagens trágicos do Shakespeare, e isso realmente me chama muita atenção, tanto no Hamlet, quanto no Macbeth. No Macbeth, então, é impressionante, ele só se dá conta, né, da sua realidade no momento final da peça. Sim. Então, Rei Lear também traz isso. Então, é muito bacana como é que pode o cara, lá no século XVI e XVII, no início do XVII, como é que ele pôde captar, né, essa condição que é a nossa, né, a nossa Pois precariedade. é, pois É é. muito bonito isso. Exato, Há muito perfeito, Tereza. Você vê que Hamlet é de 1601. E isso. Hobbes, no Leviatã, que eu tantas vezes cito, inclusive aquilo de que quando o homem pensa, seja no que for, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto possa parecer, isso Hobbes escreve 50 anos depois. Quer dizer, Aham. quando Hamlet é publicado, Hobbes era um adolescente de 13 anos de idade.
Então, Aham, de alguma maneira, aquela coisa que ele vai dizer mais adiante, e novamente o poeta está antes do filósofo, verdade. não só do psicanalista, Bob vai assinalar 50 anos depois. E só uma coisa final, quer dizer, o encontro de Hamlet com o seu desejo não é quando ele aceita o duelo e parte para a esgrima contra Laerte, é o momento em que ele é ferido de morte. É Isso. nesse momento em que ele sabe que é ferido de morte, em que a rainha já tinha bebido o vinho da taça envenenada e já estava morta, que, enfim, Hamlet acede ao seu desejo e realiza o ato. Mata o seu padrasto, mata o marido incestuoso de sua mãe, porque veja bem, ela não se casa com ele, isso também acho que a Helena já colocou muito bem, ela não se casa com ele como uma mera viúva que está contraindo novas núpcias. Ela se casa com ele E para era comum realizar nessa época. juntos todo um conjunto de atos Isso. libidinosos, luxuriosos, não é? Que vêm e que são do conhecimento da corte, não é? E que, Isso. evidentemente, são um fator adicional ao ciúme de piano de Hamlet. A minha mãe não apenas se casou com este perverso, ela se deleita com ele na Isso. cama. Hum. É. Gente, Muito bom. passamos um minuto. Eu acho que está na hora do próximo evento. Adorei a Muito bom, presença de gente. Muito vocês. bom. Não pude Beijo. ver quem são, porque aqui só tem acesso a uma parte. Eu estou vendo que agora são 25. Agora eu acho que eu estou vendo todos. Muito Eu obrigado a agradeço muito, vocês. Beijo. Agostinho. Vou Muito Obrigada. encaminhar a obrigada, viu? questão a Obrigada. você. Obrigada, professor. Muito Obrigado, obrigada. obrigado, Helena, pelo convite. Obrigado a vocês todos. Encaminho minha questão a você, Agostinho. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Boa noite. Eu estou vendo três mãos levantadas aqui. Por mim, eu posso, mas o problema é que eu acho que a gente já está na hora do outro. Eu Ah, posso encaminhar para você e para a Helena a questão, não tem problema. Tá certo. Boa Tá bom, noite. Márcia. Muito Boa obrigada. noite. Um grande obrigada. beijo. Obrigado aí, obrigado pelo convite.